O projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado ontem no Senado. E entre os objetos da reforma estão os incentivos à Zona Franca de Manaus. A proposta da reforma é tornar mais simples o sistema tributário nacional e corrigir problemas sociais impactados por taxas. O relator do projeto na casa foi o senador Eduardo Braga, pelo Amazonas, que está aqui conosco no estúdio. Seja muito bem-vindo ao A Crítica Notícia. Boa noite, senador. Boa noite, Adriane. Boa noite, Dante. Boa noite aos telespectadores da TV A Crítica. É um prazer estar aqui. Senador, a gente acompanhou essa batalha no Senado, acho que dá para a gente chamar assim, por conta de tudo que ela representa aqui para o Estado. Vencida essa primeira etapa, como é que está a articulação para que o Amazonas possa também sair vitorioso lá na Câmara dos Deputados, onde há uma quantidade maior, né, de parlamentares de outros estados? Bem, esse é o grande desafio que nós temos agora, porque conquistamos no Senado uma grande vitória para o Brasil, não foi apenas para o Amazonas, foi para todas as regiões. Há 40 anos o Brasil espera uma reforma tributária que possa simplificar os impostos, que possa dar segurança jurídica aos investidores para aumentar o número de investimentos e fazer com que mais empregos sejam criados de forma sustentável no país. Ao mesmo tempo, ter transparência. O consumidor, ao comprar o produto, ele terá o preço net do produto e quanto ele vai pagar de imposto naquele determinado produto. Ao mesmo tempo, é preciso ter equilíbrio numa das funções que o tributo tem. O tributo não tem apenas a função de arrecadar para a União, estados e municípios. Também tem a função de fazer justiça social. A função da justiça social do tributo, acho que foi uma grande conquista que o Senado trouxe para o processo. Vou dar um exemplo. Nós estabelecemos na Emenda Constitucional 132, que eu tive a oportunidade de relatar, o cashback. O que é o cashback? É a devolução do imposto que quem é baixa renda, quem está no CadÚnico, que tem meio salário mínimo de renda per capita por pessoa na família, terá o direito de receber o imposto de volta. Tanto na energia elétrica, quanto na água e no serviço de esgoto, no saneamento, quanto na botija de gás, até 13 quilos, ou seja, tanto a de 8 quilos quanto a de 13 quilos será beneficiado, e também no telecom. O que quer dizer o telecom? Telefone celular, internet, telefone fixo, 5G. É o que hoje faz o mundo se comunicar. Portanto, nós estamos fazendo justiça social com isto. Ao mesmo tempo, na cesta básica, nós temos 33 produtos com alíquota zero. Alíquota zero. Garantimos também, e aí na cesta básica, obviamente, entraram vários produtos. Entre eles, uma grande discussão que, inclusive, eu defendia que ela ficasse na cesta básica estendida com cashback, a questão da proteína animal. Porque o boi, do chifre ao rabo, representa uma carga tributária de 18 bilhões de reais. Ora, algumas pessoas questionam maldosamente a Zona Franca de Manaus. Só a carne, sozinha, representa quase 70% do valor da renúncia da Zona Franca de Manaus. O senhor citou esse questionamento que é feito à Zona Franca de Manaus, a Federação da Indústria em São Paulo, a Federação da Indústria no Rio de Janeiro, já se manifestaram de forma bastante contrária ao que foi inserido a reforma tributária para garantir que os incentivos fiscais permaneçam, porque a gente vai ter agora uma unificação dos impostos. Com essa unificação, a tributação, os incentivos que eram dados à Zona Franca acabam mudando e precisou-se fazer um novo insert, uma modificação. Esses ataques, eles estão muito fortes de ontem para hoje. O senhor acredita que isso pode ter influência quando esse texto chegar agora para votação na Câmara dos Deputados? Adriane, a Zona Franca tem mais de 50 anos.
Há 50 anos nós temos adversários, inimigos conhecidos. A BINE estava fazendo esse movimento e esse lobby covardemente contra a Zona Franca de Manaus. No embate que tivemos no Senado, isso ficou desmoralizado, porque nós comprovamos, inclusive no embate que tive com o senador Sérgio Moro, com todo respeito, ficou absolutamente comprovado que ali estavam faltando com a verdade, até pelo próprio argumento apresentado. Ele mesmo disse que no caso dos bens de informática, eles geravam 138 mil empregos, enquanto nós, na Zona Franca, geramos 33 mil empregos. Eu disse, ora, esta é a maior prova de que o argumento não é verdadeiro, é mentiroso, porque vocês estão querendo acabar com os 33 mil empregos que nós temos e nós não queremos acabar com os 138 mil empregos que vocês têm. Tanto é assim que no dia seguinte, no plenário, o senador Sérgio Moro votou conosco, votou a favor da Zona Franca de Manaus. Ou seja, ele se convenceu que ele foi induzido a erro. Diante desta desmoralização, eles foram atrás da Fiesp, que também sempre foi nossa adversária, sempre foi nossa inimiga, todos sabemos disso, só que agora nos atacaram covardemente nas vésperas da votação da Câmara dos Deputados, num estado que tem uma bancada de 70 deputados federais. E a Federação do Comércio, a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, de igual modo, inclusive de forma ofensiva. Mas por que isso? Porque nós estamos tendo alguma vírgula a mais? Não. É porque eles não se conformam com o nosso desenvolvimento. Neste momento, a Zona Franca de Manaus, na indústria, está gerando 125 mil empregos diretos. Entre diretos e indiretos, nós estamos gerando 600 mil empregos. Eu quero dizer a você, telespectador, reflita, porque está muito claro o que querem fazer conosco. E nós estamos sobrevivendo e vencendo essa guerra porque temos o apoio do presidente Lula, porque temos o apoio do ministro Haddad, porque temos apoio de lideranças importantes que reconhecem o nosso direito. E mais, o nosso direito não é apenas da Zona Franca de Manaus, é das áreas de livre comércio de Boa Vista, é da área de livre comércio do estado do Acre, é da área de livre comércio de Rondônia, é da área de livre comércio do Amapá, que inclusive tiveram o seu prazo prorrogado igual ao da Zona Franca agora neste PLP. O senhor, desculpa até interromper, é só para não perder esse gancho. O senhor citou a situação envolvendo aí o senador Sérgio Moro, né, que teve uma discussão ali com o senhor, com o senador Omar Aziz, lá na Comissão de Constituição e Justiça, e depois votou a favor, quando teve o conhecimento, quando teve a informação. O senhor acredita que boa parte da forma como a Zona Franca é vista é também por uma certa ignorância, por conta da... E eu falo ignorância não no sentido pejorativo, mas na desinformação, exatamente. É isso que causa toda essa visão em relação à Zona Franca? Sem dúvida, veja, lamentavelmente, o centro da mídia nacional não está no Amazonas. Ele está exatamente no Rio e em São Paulo. Obviamente. Você sabe qual é o estado que tem o maior benefício fiscal do Brasil? O estado de São Paulo. 48% da renúncia fiscal brasileira está no estado de São Paulo. 48%. O estado de São Paulo sozinho representa 30% da indústria nacional. Você sabe quanto representa a Zona Franca? 0,6% da indústria nacional. Só que a grande mídia não escreve isso. E, em compensação, nós preservamos a maior floresta em pé do mundo, nós prestamos serviços ambientais para o Brasil do agronegócio, para o Brasil das hidrelétricas, não existiriam sem a floresta em pé do Amazonas e da Amazônia. E o mundo teria aquecido mais 2 graus se nós não tivéssemos a nossa floresta preservada. A Zona Franca de Manaus
É o maior programa de conservação ambiental do Brasil e do mundo. E, além disso, nós somos exportadores líquidos de recursos para a União. Muitos dos amazonenses não sabem. O estado que mais arrecada tributo federal na Amazônia brasileira, sabe qual é? O estado do Amazonas. Arrecada mais do que o estado do Pará, que tem um PIB maior do que o nosso, e arrecada mais do que qualquer outro estado. Por quê? Por causa da Zona Franca de Manaus. Então, a desinformação possibilita uma coisa perversa, a manipulação. E é contra isso que as nossas entidades amazonenses precisam se mobilizar. A nossa Federação da Indústria, o nosso Centro da Indústria, a nossa Federação do Comércio, o nosso CDL, a Confederação Nacional do Comércio, ela é presidida por um amazonense, meu amigo Roberto Tádios, que é amazonense, e os negócios da família do Roberto Tádios não estão no Rio de Janeiro, não, estão aqui. Eu espero que a Confederação Nacional do Comércio saia em defesa, não apenas da indústria, mas saia em defesa do comércio. A gente está muito perto já da votação na Câmara na terça-feira, essa articulação toda acontecendo agora. E diferente do Senado, que existe uma proporção de 3 para cada estado, lá a gente tem uma bancada de São Paulo com 70, de Rio de Janeiro com mais de 50, e a gente tem 8 e com pouca articulação, diferente dos partidos grandes que o senhor e o Omar Aziz, por exemplo, lideram no Senado. É necessária essa manifestação das entidades da Federação de Indústria e de Comércio para tentar contrabalancear essa ausência de força parlamentar? Eu creio que não somente isso, mas para repor a verdade, para estabelecer a informação correta. Porque estas entidades, elas podem formar opinião publicando a verdade nos grandes jornais da mídia nacional, nas grandes emissoras de geração nacional, nos grandes portais nacionais como o UOL, G1, Metrópolis, Jota, que são formadores de opinião, para que o povo brasileiro saiba da importância. Veja, a reforma tributária que nós aprovamos manteve todos os benefícios do Nordeste, manteve todos os benefícios do agronegócio, e inclusive ampliamos alguns benefícios. Mantivemos todos os benefícios da poderosa indústria de São Paulo, mantivemos todos os benefícios da poderosa indústria de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro, e mantivemos todos os benefícios da indústria do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Fizemos uma reforma para o Brasil, não foi uma reforma para o Amazonas. Agora, o que incomoda a alguns, que sempre foram nossos adversários, é o nosso sucesso, é a nossa força. Mas eu digo sempre, Deus está nesse negócio, porque foi Deus que quis que eu estivesse liderando o MDB, o terceiro maior partido do Senado e um dos maiores partidos do Brasil. Foi Deus que quis que o Omar estivesse liderando nesse momento o PSD, que tem a maior bancada no Senado e é um dos maiores partidos junto com o MDB a nível nacional. E nós dois temos hoje uma palavra que tem peso na política nacional, seja no Senado, seja na Câmara. Eu tive reuniões de sexta-feira da semana passada para cá, inúmeras, com o presidente Arthur Lira, inclusive com o presidente Arthur Lira, juntamente com o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e o presidente da Câmara. Portanto, nós estamos falando com os dois presidentes das casas que decidirão a matéria. Quando o senhor inclusive, foi reconduzido à liderança, né, do MDB lá no Senado, até foi um comentário que a gente fez aqui na Crítica Notícias sobre a importância estratégica para isso, né, porque a gente vai ter agora essa votação na Câmara e o senhor no MDB e o Omar Aziz no PSD são figuras emblemáticas importantes dentro do Congresso como um todo, né, não só do Senado.
Como é a conversa, o senhor falou das reuniões com o Arthur Lira, né? Mas como é a conversa com os outros parlamentares? Como é essa construção, esse trabalho de formiguinha para conseguir... Tem que ser uma conversa baseada na verdade. Eu sempre disse de que a única forma de vencer o lobby contrário é falando tão somente a verdade e provando tão somente a verdade. E tendo a responsabilidade de não querer uma vírgula a mais do que nós temos de benefício. E foi o que fizemos. E foi o que provamos. Foi isso que convenceu o ministro Haddad, que é de São Paulo, a defender a Zona Franca. Foi isso que convenceu o governo a apoiar o texto da Zona Franca. Foi isso que convenceu o governo a apoiar o texto que nós aprovamos no Senado com mais de 700 modificações, não da Zona Franca, mas de todo o sistema, para garantir segurança jurídica, para garantir transparência, para garantir a redução do contencioso tributário e para garantir uma outra coisa extremamente importante, o combate à sonegação fiscal. Se nós conseguirmos baixar a sonegação a quase zero, não só com a tecnologia do split payment, mas também com a metodologia da reforma, que é inédita, de simplificação, de transparência, de enxugamento tributário, sabe o que acontecerá? A alíquota padrão não será de 26,5%, será de menos do que 26,5%. Portanto, eu sou um otimista. A minha mãe já dizia que no útero dela eu já era otimista. Minha mãe era fator RH negativo. A minha irmã, imediatamente anterior a mim, morreu no parto. Então eu sempre fui otimista, sempre fui um lutador. E eu continuo dizendo, nós estamos fazendo uma reforma para o bem dos brasileiros. Nós estamos fazendo uma reforma que em 2026 só terá obrigações acessórias. Nós vamos implementar um sistema, testar o sistema, mas ninguém vai recolher nenhum centavo a mais. Apenas após fazer o teste dos sistemas de split, de contas eletrônicas, de notas fiscais eletrônicas, aonde nós vamos ter a previsão da arrecadação, mas sem ninguém ter boleto para pagar de DARF, de imposto, nós vamos começar em 2027 com 0,9 do CBS e 0,1 do IBS. E nós só vamos definir a alíquota padrão em 2028. E até lá nós vamos provar que estamos combatendo a sonegação praticamente a zero, vamos ampliar a base de contribuição, que também vai fazer com que a alíquota caia, e vamos reduzir o contencioso judicial que faz com que as grandes empresas não recolham impostos, não paguem impostos. Imagina uma Petrobras dever, por causa de um contencioso jurídico tributário, 170 bilhões de reais à União. Quanto isso reduziria a alíquota padrão? E eu estou falando da Petrobras porque é uma empresa pública brasileira, de economia mista. Mas não estou falando de outras empresas privadas em respeito ao sigilo fiscal. Então, eu estou convencido de que o trabalho que fizemos é uma grande contribuição. E eu acredito, sinceramente, que grande parte desse trabalho será mantido pela Câmara dos Deputados. E, finalmente, eu quero dizer que se não fosse o apoio do presidente Lula, do ministro Haddad, do presidente Rodrigo Pacheco, do presidente Davi Alcolumbre, que nos possibilitou a construção, me designaram relator 2 vezes para a matéria, na emenda constitucional e na reforma, na regulamentação. Essa é uma demonstração de compromisso de brasilidade. Portanto, eu tenho fé e esperança de que, óbvio, eu não fiz nenhuma obra perfeita. Nós somos seres humanos, podemos cometer erro, mas vamos fazer revisão a cada 5 anos. A cada 5 anos, os benefícios fiscais serão revistos.
as alíquotas serão revistas e poderão ser aprimoradas. Nós estaremos num processo evolutivo de modernização que assegurará às futuras gerações inovação tecnológica, educação, crescimento, geração de emprego e renda e novas oportunidades. Senador, muito obrigada por sua participação aqui no A Crítica Notícia, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Torcemos pela aprovação a partir de terça-feira na Câmara Federal. Eu que agradeço à rede A Crítica de TV, eu que agradeço a você, Dante e Adriane, pelo convite e pela oportunidade que me dá de falar para os amazonenses, porque eu fiquei 1 mês e meio em Brasília sem poder vir ao meu estado. Meu pai tem 99 anos, eu sou avô de 3 netos, estou aguardando meu 4º neto e eu fiquei 1 mês e meio dedicado de corpo e alma para que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Muito obrigado. Amanhã tem reunião de liderança com o pessoal do interior que eu sei, né? Mas aí a gente vai conversar na semana que vem. Amanhã vamos ter um jantar onde muitas lideranças, não só do interior, o prefeito Davi Almeida estará presente, alguns deputados, alguns vereadores, eu espero que muitos estejam lá, e eu, Omar, e muitos da bancada federal também estaremos lá, nos confraternizando depois de um ano de tantas lutas e tantas batalhas. A gente vai tratar disso na repercussão na semana que vem. Senador, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.